Olá, aqui é a professora Vanessa. Estarei apresentando uma aula de física sobre o conteúdo de medidas. Vamos lá começar nossa aula. O assunto da aula de hoje é justamente medidas. Então, a gente está vendo aqui algumas figuras que estão todas inseridas no nosso cotidiano, de ações que realizamos no nosso dia a dia. E a gente vê aqui à nossa esquerda duas balanças. Uma balança eletrônica e outra balança mecânica. Essas duas balanças têm como função medir massa. Aqui à nossa direita, nós temos dois instrumentos que medem comprimento. Temos aqui uma trena e um paquímetro. A trena é um instrumento muito utilizado na construção civil e também em uso doméstico. Por exemplo, se temos um determinado espaço em nossas casas e queremos mudar um móvel de lugar ou até mesmo comprar um móvel novo, antes da gente fazer isso, a gente faz o que primeiro? A gente mede o espaço antes de comprá-lo ou antes de mudar o móvel de lugar. Então, aqui a gente está vendo duas pessoas que elas estão medindo o quê? Uma largura aqui, numa parede. Então, a gente é um exemplo de uso doméstico da trena. O outro instrumento de medida aqui é o relógio, né? Então, a gente tem um relógio que mede tempo, a gente tem um relógio aqui de parede. Relógio de parede a gente vê em residências, escolas, estabelecimentos comerciais, públicos e assim por diante. A gente consegue ver esse relógio em vários locais. E por último, a gente tem aqui um termômetro, tá? Esse aqui é um termômetro de mercúrio e a função do termômetro é medir o quê? Temperatura. Então, o primeiro contato que a gente tem do termômetro, às vezes quando a gente é bem criancinha, né, até mesmo bebê. Então, quando se está com febre, uma das ações é o toque, né, para sentir através do tato a sua temperatura. Mas para saber o quão quente você está, você precisa do instrumento que é o que? O termômetro, esse termômetro de mercúrio, que é utilizado para aferir a sua temperatura. Então, nós mostramos aqui várias ações que a gente realiza no nosso dia a dia que usa esses diferentes instrumentos. Mas o que essas ações têm a ver com a física? A física, ela é uma ciência experimental. Logo, ela é uma ciência que estabelece leis para os fenômenos observados na natureza. E para estabelecer essas leis, a gente precisa primeiro descrever esses fenômenos. E para descrevê-los, a gente precisa estabelecer a coisa mais básica na física, que são as grandezas físicas. As grandezas físicas podem ser classificadas como escalares. Uma grandeza escalar, ela precisa de dois elementos essenciais para a gente poder caracterizá-la de uma maneira completa. Então, olha só, a gente tem intensidade e a unidade. A intensidade seria a quantidade, então toda vez que falar intensidade, vamos lembrar o quê? De valor numérico, vai ficar fácil a gente associar. E quando eu falar em unidade, metro, segundo, quilograma, vai depender o quê? Da situação. Vamos ver um exemplo aqui. Imagine que você foi à padaria e o intuito de você ir na padaria foi comprar, além de pão, né? A gente pode comprar frios na padaria. Então, o seu intuito foi comprar presunto fatiado. Você chega ao atendente e fala para o atendente: eu queria presunto fatiado. Aí ele vai perguntar para você: quantas gramas? Aí você tem que responder a quantidade que você quer, 100, 200, 300. Vamos supor que você falou para o atendente: eu quero, põe aí 300 gramas para mim de presunto. Então, olha só, ele colocou para você 300 gramas de presunto, aparece o preço, o valor por quilograma, mas eu quero que a gente foque aqui, na quantidade que você pediu, 300 gramas. Então, olha só, gente, 300 seria intensidade. G é o que? Grama, abreviação de grama. Grama é a unidade de massa, logo a grandeza envolvida aqui é o que? A massa. Então, esse aqui é um exemplo de uma grandeza escalar que a gente já usou ou usa no cotidiano da gente e nem sabe que estamos o que? Mencionando uma grandeza escalar.
Os outros tipos, né, das nossas grandezas físicas, então, são grandezas escalares ou grandezas vetoriais. As grandezas vetoriais, além da intensidade e da unidade, nós precisamos mais de dois elementos para poder caracterizar de uma maneira completa essa grandeza. Então, a gente precisa da direção e do sentido. Vamos trazer um exemplo para ficar um pouco mais claro isso. Vamos supor que a gente tem uma menininha que está aqui no cruzamento e ela está aguardando a mãe dela. Aí ela pensa, minha mãe disse que está a 2 metros da minha localização. Se minha mãe estiver vindo na rua horizontal, que para ela aqui, ela está vindo da direita ou da esquerda. Então, está na perspectiva da menina. Mas aí ela pensa, mas se ela estiver vindo na rua vertical, que é essa aqui, mas se ela estiver vindo na rua vertical, ela estará em qual sentido? Subindo ou descendo, tá? Então, vamos ver as duas sentenças, apareceu os elementos. Para a primeira sentença, 2 metros, seria a distância que a mãe está, horizontal e direita ou esquerda. Para a outra sentença, 2 metros, vertical, subindo ou descendo. Olha só. 2 metros, na verdade, o 2 seria intensidade, metro a unidade. Então, seria a distância que a mãe está. Mas nessa situação, se você indicar só a distância, você dá uma informação incompleta. Fica vago para a menina ter uma noção onde realmente a mãe está. As outras informações é horizontal e vertical. Horizontal e vertical, que são as duas opções, né, que a mãe pode estar vindo ou nessa rua aqui horizontal, nessa vertical, seria a direção. E direita ou esquerda, subindo e descendo, seria o sentido, tá? Então, para a gente caracterizar totalmente a localização da mãe, você precisou o quê? Dos 4 elementos que nós citamos ali anteriormente no slide, que são elementos que constituem uma grandeza escalar. A intensidade, a unidade, a direção e o sentido, certo? Mas essas grandezas escalares, na verdade, essas grandezas fundamentais, na física, a gente pode classificar 7 grandezas físicas sendo fundamentais. São elas. A primeira é a massa. E olha só, a partir do momento que eu cliquei aqui no nome da massa, já vem uma figura e foi proposital para a gente ver uma coisa aqui, ó. A figura de uma caixa de comprimidos de remédio. Vamos focar aqui, ó, 500 miligramas. Se é comprimido, gente, vem o quê? Uma massa. Não é um vidro de xarope, então não está em líquido. Então, miligramas é o quê? Unidade de massa. 500 seria a dosagem, né? 500 miligramas. 500 miligramas do princípio ativo do comprimido, tá? Então, intensidade, unidade, miligramas. Embora miligramas sejam unidade de medida, as unidades de medida para essas grandezas, elas sempre obedecem o Sistema Internacional de Medida, para ter um padrão para quando se faz ciência ou se está mexendo com algo tecnológico, para sempre todos seguirem esse mesmo padrão. Então, o padrão seria o quilograma. Para o comprimento ele é uma unidade também considerada fundamental, uma grandeza, aliás, uma unidade não, o comprimento é uma grandeza física fundamental. Então, olha só, veio aqui uma placa de trânsito. Essas placas de trânsito, geralmente é muito comum a gente ver essas placas de trânsito na estrada. E sempre elas te dão informação de onde está determinada cidade e a distância que ela está da sua localização assim que você avista essa placa. Então, aqui, ó, Brasília, 55 quilômetros, 55 intensidade, quilômetros no caso, a unidade de medida de comprimento, tá?
mas, embora a gente use muito quilômetro, para o sistema internacional, o padrão para essa grandeza física seria o metro. A outra grandeza física é o tempo. Então, a gente tem aqui um relógio digital, 14 horas 32 minutos. Então, aqui a gente tem duas unidades de tempo, horas e minutos, mas para o sistema internacional seria o segundo. Aí aqui a gente tá vendo que esse relógio ele também marca o que? Além da hora, ele marca a temperatura. Só que a temperatura, do jeito que está aqui, ela está aqui em graus Celsius. Para o sistema internacional, essa unidade padrão seria o Kelvin. A corrente elétrica, que é carga em movimento ordenado, a gente tem aqui um fio condutor mostrando os elétrons se movimentando e uma pilha aplicando a diferença de potencial, é o ampere. A intensidade luminosa, cuja unidade é a candela, e a quantidade de matéria, parece aqui umas moléculas de água, cuja a unidade no sistema internacional é o mol. Então, aqui estão apresentadas 7 grandezas fundamentais, com as respectivas unidades para essas grandezas no sistema, que são adotadas para o sistema internacional, certo? Então, toda vez que a gente estiver trabalhando com algum problema ou lendo alguma informação de algum fenômeno físico que está sendo apresentado a nós, a primeira coisa que devemos fazer é observar o que? As unidades, tá? E se essas unidades estão ou não no sistema internacional. Para a física 1, que seria o conteúdo basicamente de mecânica, a gente vai usar essas 3 unidades aqui, ó, massa, comprimento, aliás, unidades não, essas 3 grandezas, massa, comprimento e tempo. Na parte de física 2, que a gente vai já entrar a parte de ondas, né, de som, na verdade de termodinâmica, a gente, além dessas grandezas aqui, a gente vai entrar a temperatura e a quantidade de matéria. E na eletromagnetismo, todas essas aqui, menos a intensidade luminosa. Então, olha só, 7 grandezas, apenas 7 fundamentais são suficientes? Sim, são suficientes para a gente descrever os fenômenos físicos. As outras grandezas são as grandezas que a gente chama elas de grandezas derivadas, tá? Grandezas físicas derivadas. Por que derivadas? Porque elas derivam das grandezas físicas fundamentais. Então, aqui a gente vê 2 exemplos de instrumentos que medem grandezas físicas derivadas. Aqui um velocímetro de um carro, que mede a velocidade, e aqui um dinamômetro, que mede força. A gente vai ver aqui essas 2 grandezas que estão relacionadas a esses 2 instrumentos. A velocidade, a unidade dela, a gente vai ter um capítulo, os capítulos da frente de cinemática, a gente vai falar sobre velocidade, muito sobre a velocidade. A gente vai ver, vai definir bem o que é velocidade, mas a unidade dela no sistema internacional é o metro por segundo. Então, olha só, vamos ver que estão vendo que essa grandeza é composta de 2 grandezas fundamentais, a grandeza fundamental de comprimento e a grandeza fundamental de tempo. A aceleração é o metro por segundo ao quadrado, então ela é composta pelas mesmas unidades fundamentais que a velocidade. A força é dada ao nome da unidade dela de Newton, mas na verdade o Newton é o quilograma metro por segundo ao quadrado. Então vejam que essa grandeza derivada ela é composta por 3 grandezas fundamentais. Quilograma, que é uma grandeza fundamental de massa, metro, que é a grandeza fundamental de comprimento, e segundo, que é a grandeza fundamental de tempo, tá? Então, olha só, existem só essas 3 grandezas
físicas derivadas? Não, existem muito mais grandezas, mas a gente só está dando esses 3 exemplos aqui para a gente ser um pouco mais breve no nosso estudo aqui introdutório, certo? Então, a próxima parte do nosso estudo, que ela vai estar ligada, a próxima parte do nosso estudo, que vai estar ligada a conversões de unidades e notações científicas, vai ficar para a próxima aula. Desculpa aqui a volta do slide, certo? Então, espero que tenha sido uma aula muito proveitosa, que eu tenha contribuído com esses conceitos fundamentais e até a próxima. E espero vocês na nossa próxima aula, que é a parte 2 dessa aula de medidas. Muito obrigada!